Salve galera, salve Corinthians, classificado para a oitava de final da Copa do Brasil. Jogo ruim, fraco, mas de novo ele, protagonista do time do povo, Yuri Alberto, fez aquele golzinho no último minuto ali para nós. Agora vamos ver aqui o pós-jogo, né? Ver o que o pessoal tá falando do nosso timão. E vamos ver como que é a análise aí. Todo mundo foi muito mal hoje, Ranielli tentando dar uma de ponta, o Félix Torres na lateral, dando o melhor dele, mas na verdade quem jogou mal hoje foi o Dorival, né? Mas vamos ver o que esse pessoal tá falando aqui no troca de passe. Isso lá da Neoquímica Arena, porque lá Paulo Andrade, Alexandre Losetti e Fernando Praz comandaram o show e essa vitória do Corinthians para passar as oitavas de final da Copa do Brasil. Aí, mais uma vez, Yuri Alberto foi lá e resolveu. Não sei se vocês perceberam, mas ele deu uma notícia na entrevista ao Felipe Brizola. Disse que não está na pré-lista da seleção brasileira. Isso até agora ninguém sabia. O nome dele não tinha vazado, né? Não tinha sido vazado, é verdade. Mas também não tínhamos a certeza de que ele não estava. Eu, por exemplo, imaginava que o Yuri Alberto pudesse estar na lista larga, né? Ele, por exemplo, está em muito melhor forma do que o... Tá em muito melhor forma que o Pedro, provavelmente, né? Não sei. Não sei se tem um centroavante melhor que fala que nasceu no Brasil. Quem que é o centroavante melhor que o Yuri? Que tá em melhor fase? O Pedro, na minha opinião, o Pedro é melhor. Mas não tá jogando, tá machucado. Quer dizer, tá jogando, tá voltando agora de lesão. Por que que o Yuri não tá e o Pedro tá? Por que que o Neymar... Bom, enfim. Seleção brasileira, né, galera? CBF. Pedro neste momento. E o Pedro está na lista. Mas queria saber de vocês um pouco mais sobre essa passagem de fase do Corinthians. Ao contrário do Flamengo, por exemplo, o Corinthians teve que usar os seus principais jogadores para avançar e garantir uma vaga nas oitavas. Paulo, bem-vindo ao Troca, amigos. Obrigado, Felipe, amigos ligados no Troca. Pois é, e o Corinthians, como você disse, usando o que tinha de melhor, tanto é que foram só duas modificações em relação ao titular que bateu o Santos aqui em Itaquera no final de semana no Clássico pelo Campeonato Brasileiro, e o Corinthians com o seu atacante iluminado. Esse vem fazendo a diferença realmente, o Yuri Alberto, que não está na pré-lista. Não existe, né? Convenhamos que ele tem condição de botar na pré-lista o Vinícius, o Rodrigo, o Rafinha e mais uns 3, 4 ali. O resto, a CBF com seus analistas, dirigentes, Rodrigo Caetano, Juan, talvez o Yuri passe a concorrer a partir da próxima, é o que se espera do treinador da seleção, vivendo também o futebol brasileiro. Mas sobre o jogo daqui, me impressionou, amigos, a quantidade de vezes que o Corinthians mudou de formação durante o jogo, para tentar jogar melhor, para tentar minar o jogo do Novo Horizontino, e como disse o Mansur, de fato não houve nenhum momento do jogo em que parecia que o gol do Novo Horizontino ia sair, mas ele conseguiu, depois das trocas dos dois lados, se colocar no campo de ataque com mais frequência. O roteiro que o Louser imaginou para o jogo foi mais real ao que aconteceu em relação ao Dorival, que começa no 4-1-4-1, com o Maicon de volante, Bidon e Ranielli por dentro, abertos o Coronado e o Romero e o Yuri. Depois ele, durante o primeiro tempo, muda para o 4-4-2, traz o Romero para ser dupla do Yuri, abre o Ranielli na direita, volta ao desenho inicial no intervalo, troca o Bidon com o Ranielli na função ofensiva, coloca Thales Magno e Carrilho, puxa o Coronado de 10, põe o Martinez, volta... Então, assim, tá claro que o Dorival ainda não sabe como é o Corinthians ideal dele e que ele vai, nesse calendário maluco que a gente tem, é tentativa e erro. Tentativa e erro, e essa opção eu não quero mais, isso não funcionou, porque treino é supérfluo, né? Durante a parada para a Copa do Mundo de Clubes, os times vão dar férias, vão dar folga, né? Férias, enfim, começar a ter férias na temporada, vai haver um período de treinamento e aí talvez o Dorival consiga trabalhar um pouco melhor isso, porque de todos esses Corinthians que ele montou hoje, sabe qual funcionou, Paulo? Diga. Nenhum. Quem funcionou foi Yuri Alberto, Perfeito. que é quem funciona no Corinthians há muito tempo, embora a gente admita também e reconheça que foi um time seguro na maior parte do tempo contra o Novo Horizontino, bem dentro da sua característica, né? Competitivo, mas aí a questão técnica pesou. Chega mais, Fernando Praz. Boa noite, pessoal do estúdio, pessoal que está em casa. Eu vou muito na linha do Losetti. O Dorival tentou com as peças que tinha. Depois, no segundo tempo, ele fez algumas modificações. Só que depois dos 20, 25 minutos, as modificações do Loser surtiram mais efeito.
O Novo Horizontino, apesar de não causar muito perigo, mas conseguiu trabalhar no campo do Corinthians. O Corinthians parece que fisicamente também sentiu, não conseguia ter intensidade na saída, já que estava marcando mais atrás, e nem na marcação. Algumas coisas a gente nota, né? O Corinthians sente muita falta do Memphis, do Garro, do lateral direito, porque hoje jogou o Félix Torres, e o Corinthians em momento nenhum conseguiu. Eu até conversava com o Losetti. No princípio parecia que era uma saída de 3 para avançar o Anguilhéry, né? O Romero estava do lado direito dando profundidade e o Anguilhéry estava pelo lado esquerdo. Mas chegou a determinada hora do jogo que a gente vinha uma linha de 4 para fazer saída. Só que o Félix Torres, como lateral, ele não consegue entregar. Então o Corinthians tentou dentro do jogo fazer as modificações, mas eu via muitos jogadores, pelo menos na minha opinião, fora de função, ou em funções em que eles não rendem o que normalmente rendem, caso do Ranieri, do próprio Coronado. Então isso prejudicou também o Corinthians. E aí o jogo, que não foi bom em termos coletivos, foi decidido pelo refino técnico de um atleta, como o Losetti falou. Mais uma vez o Yuri Alberto decide o jogo para o Corinthians. Contra um bravo Novo Horizontino, que é um time de segunda divisão, um time que tem calendário cheio, que passou raspando nas 2 últimas temporadas para subir para a Série A, mas em nenhum momento o Novo Horizontino conseguiu colocar o Corinthians contra as cordas. Como, por exemplo, o Operário de segunda divisão colocou, em boa parte do jogo de ontem, o Vasco contra as cordas e conseguindo o gol no fim. Me parece que a estratégia do Novo Horizontino era, e a gente comentou também isso durante o jogo, o Praz falou, eu concordei, ficar vivo a maior parte do tempo, para na reta final do jogo tentar com mais atacantes, mais jogadores de chegada, ter mais possibilidades ofensivas. Mas aí eu até achei esquisito, porque o Novo Horizontino colocou o Luca, colocou pontas, colocou um volante de melhor trato com a bola e não levantou bola na área, né? Faltou aquela pressão de você no finalzinho ali, o Novo Horizontino tinha uma bola dominada, tentou abrir no 1 contra 1 ali para o Oscar Ruiz, que nem é tão grande, ganhar uma bola aérea. Então faltou esse instinto mesmo de tubarão, que poucas vezes o Novo Horizontino tem na temporada. Pode ser falta de hábito também, né, Paulo? O Corinthians tem um jogo daqueles contra o Atlético Mineiro no sábado à noite, né, Diniz? Pois é, sabe que a gente conversando aqui, assistindo ao jogo, chamou muito a atenção o posicionamento do Ranieri hoje, né? Tinha momentos que ele estava dentro da área, ele muito adiantado, né? Não é um jogador para jogar de costas ali, normalmente ele vem de trás. Um posicionamento diferente do habitual, né? Muito adiantado. Queria saber se vocês entenderam qual foi a ideia para que ele tivesse uma linha à frente de todos os meias do Corinthians muitas vezes. Para jogar como se fosse até um ponta direita. Tanto é que o Felipe Brizola, nosso repórter, flagrou o tempo todo o Dorival, né, a comissão técnica do Corinthians, orientando o Ranieri nessa formação que, como disse o Diniz, para ele é absolutamente nova, Praz. E já tem o lado direito prejudicado em termos ofensivos pelo Félix Torres. Ele não é lateral, ele pode tentar fazer aquela função. E muitas vezes o Ranieri deu amplitude ali também. Então ficava com Ranieri e Félix Torres. Para mim, não faz sentido, né? Eu volto a falar. Se tu tem um lateral direito que é um zagueiro, tu segura ele numa linha de 3. O Romero faria a lateral de campo ali, a amplitude, e do outro lado tu liberaria o Anguilhéry para fazer a amplitude e jogaria o Coronado para dentro, né? Então, assim, aí nós já falamos em 3 jogadores. O Félix Torres, fora numa posição que não é confortável para ele, o Ranieri também e o Coronado também. Então, assim, eu acho que poderia ter feito essa solução. E a gente viu isso poucas vezes no jogo, né? A ideia de desenho inicial, que me pareceu ser do Corinthians, com bola, ofensivamente, era ter os 2 zagueiros e o Félix Torres saindo, Maicon e Bidon sendo os 2 nesse 3-2-5, que muitos times jogam hoje ofensivamente, a maioria dos times jogam, Maicon e Bidon sendo esses 2, com o Anguilhéry na esquerda, o Romero na direita e 2 meias atrás do Yuri Alberto. Esses 2 meias eram o Coronado e o Ranieri. Então, depois o Ranieri vem para o lado, quando não funciona, ele resolve colocar o Romero de dupla. Mas, primeiro ele começa como um meia muito ofensivo. E aí, no segundo tempo, o Brizola, excelente. Como sempre, detecta o pedido do Dorival. Olha, ele pediu para trocar o Bidon no campo. Mas o Ranieri, entre linhas, não funcionou. E o Bidon, trabalhando muito atrás, também não teve a possibilidade de dar o que ele pode dar ao time. Aquele passe diferente, encontrando um companheiro para finalizar. As tentativas e erros citadas por eles no início da análise, Diniz. É isso, meus amigos. Eu queria agradecer a participação de vocês aqui no Troca. Bom dia, Paulo, Losetti, Fernando Praz. Fala, Paulo.
Eu sei que vocês estão comentando aí nos bastidores, tá? Eu não encolhi, não. É que um tem 2,50 m, o outro tem 2,40 m. Com isso. Nenhum de vocês três ia ser muito diferente do que eu aqui. Eu tenho 1,80 m, viu? Não vem zoar meu narrador, não. Eu sei que vocês estão comentando aí, ó. Fala muito. Dizer, você sabe que antigamente tinha o pessoal que colocava um banquinho aí, né? Para ficar da mesma altura. Mas a nossa produção hoje não tomou esse cuidado, deixou o Paulo em má situação. Felipe Diniz? Isso chama-se personalidade. Paulo Andrade tem. Quem não tem, pede banquinho, meu amigo. O Paulo batia tanto em mim nos campeonatos da imprensa, não dá para respeitar um zagueiro dessa altura mais. Era só trocar de lugar com o Praz. Troca de lugar com o Praz. Faz uma mexida, Paulão. Paulão, obrigado, meu amigo. Tipo Corinthians. Valeu, Losetti, Praz, obrigado, meus amigos. Bom descanso para vocês. A gente vai continuar falando do Corinthians. Vamos rodar a entrevista do Yuri Alberto ao final do jogo, para a gente entender se foi exatamente aquilo que ele disse, se ficou bem entendido, de que ele tem a informação de que não está na lista larga do Ancelotti aí para esses 2 jogos da seleção. Vamos ouvir. Bom, queria que você falasse do jogo. O jogo foi difícil foi difícil até o último momento. Sim. E a importância desse gol para desafogar e classificar a equipe. Pô, cara, jogo de poucas oportunidades, jogo bem difícil. Muito duelo, muita briga. Graças a Deus, a única bola que eu pude receber ali em condições de poder fazer um gol, eu pude converter e dar essa grande vitória, essa grande classificação que a gente sabe da importância dela para o nosso grupo. E agora é descansar novamente, que a gente tem 2, 3 dias para jogar no fim de semana pelo Brasileirão e a gente precisa continuar pontuando. Agradecer também o apoio da Fiel, do primeiro ao último minuto, como foi o gol ali agora. E a gente é assim, cara, até o último minuto, com muita força. Isso que mostra ainda mais a nossa união, a nossa força dentro de casa. E por ser o trabalho que está começando, do Dorival, né, praticamente 21 dias, muitas vezes as coisas não acontecem em campo. Qual a importância de, às vezes, nem fazer a partida brilhante, mas conseguir vencer? Cara, é isso que a gente até brinca entre nós ali. Cara, a gente tem que acostumar a vencer, mesmo que a gente jogue mal. Vai ter jogo que vai ser jogo de uma bola. Eu tava comentando com o Patrick aqui no final do jogo, antes do meu gol ainda, do zagueiro deles. Falei, caramba, que jogo chato, irmão. É jogo de uma bola esse aí, velho. Passou 2, 3 minutos, eu pude fazer o meu gol. Então, cara, isso mostra a nossa força. A nossa força, defensivamente também, a gente foi muito bem. Graças a Deus a gente não pôde sofrer nenhum gol hoje. Eu pude fazer um gol para ajudar a minha equipe, a gente sair daqui vitoriosos e classificados. Deixa eu te fazer mais uma. Daqui a alguns dias vai ter um jogo importante aqui com o técnico da seleção brasileira novo, Carlo Ancelotti. Você vem fazendo gols, não saiu na pré-lista, mas eu queria saber como é que você está pensando nisso, porque você vive um bom momento, tem ajudado muito o Corinthians, está pensando nisso, está empolgado em ter um novo treinador na seleção brasileira? Cara, eu tô feliz, acho que nossa seleção merece e é um cara que tem muito a agregar para nossa seleção, para os nossos jogadores que vão estar lá sendo convocados, vão estar defendendo a nossa camisa. E, cara, é continuar dando meu máximo, dando meu trabalho. Infelizmente não tô nessa pré-lista, mas eu não vou deixar de trabalhar, cara. Eu vou continuar trabalhando para que nas próximas eu possa estar nessa lista, se Deus quiser, uma próxima convocação. Você pode falar para ele que esse estádio você conhece. Pô, aqui a gente já tá em casa, né? Imagina jogar. Mas tá tudo bem, cara, tá tudo bem. Só agradecer a Deus pela grande oportunidade que ele tem me dado e como ele tem abençoado a mim, minha família e meus companheiros também. Bom, tá aí o Yuri Alberto. Na verdade, a gente continua na dúvida, né? Porque o Brizola pergunta para ele, olha, até agora não saiu o seu nome na pré-lista. E aí o Yuri diz, não tô na pré-lista, mas a gente não sabe, né? Porque os nomes de jogadores, eventualmente, do Corinthians, é verdade que o Corinthians não tem muitos convocáveis também, né? Mas, por enquanto, não vazou. Então, o Brizola é quem pergunta, a gente não tem a certeza de que ele não está nessa pré-lista. Mas merecia, né, Mansur? Sim. Dentro do que ele vem fazendo no Campeonato Brasileiro, é óbvio que a gente tem outros centroavantes também jogando na Europa, que estão em boa condição, mas numa lista com 50 jogadores era possível que ele estivesse, né? Era possível que estivesse até numa lista definitiva, eventualmente em outras condições. Nesse momento, é mais difícil que o Ancelotti o tenha observado suficientemente, porque todo o trabalho dele estava voltado para jogos do futebol espanhol e do futebol europeu como um todo. Então, se ele mantiver esse nível, eventualmente eu acho que ele passa a ser um candidato nas próximas listas. Vamos aguardar agora. Agora falta pouco para segunda-feira que vem a gente ter os 23. É isso aí. Vamos concluir aqui o Corinthians com o Alex, que não fez um bom jogo de novo, né, o Alex? O Corinthians anda tendo muita dificuldade para
para fazer jogos mais agradáveis. Acho que é fundamental dizer também o quanto Garro e Memphis, 2 jogadores absolutamente diferentes, Normal. têm feito falta para esse time. Naturalmente, jogadores de qualidade, nos lugares certos, eles podem fazer diferença, né? Essa questão do Raniel estar flutuando, chegando, não é nem como ponta, eu vi ele como meia muitas vezes, e chegando na área. Então, muitas vezes a bola vai cair no pé, às vezes do cara errado no lugar certo, vamos dizer, por característica, né? Então, não é realmente essa a dele. Pode ser uma ideia de tirar, de repente, do Raniel a primeira bola ali, a saída, né, para construção, e você também ganhar um cara de força para poder pressionar ali. Só que a dinâmica disso não ajudou a dar certo, porque a parte criativa do jogo, a hora que, onde o Raniel estava, é o caos do jogo, né? Que você tem que receber de lado, de costa, enxergar o jogo, pensar antes, dar opção, se movimentar para abrir espaço, tem um pouco de tudo isso. E aí você vem, às vezes, com a bola de um setor para esse outro, para articular, você acaba não tendo essa condição. Poderia ter trazido ele realmente para trás, colocado o bidon na dele, ou o bidon aberto eu colocaria pensando, e o Coronado mais do lado do Yuri, porque ele está querendo pôr o Coronado lá por causa de um certo conforto que ele tem. Mas o Coronado, ele sabe jogar mais de lado, de costa, entre volantes e zagueiros. Só que demorou, o primeiro tempo todo foi assim, né? Não teve esse tipo de mudança. Então, no segundo tempo até que mudou, mas você colocar realmente, eu acho que essa parte criativa para um jogador que não tem essa característica acaba realmente atrapalhando. Porém, os outros jogadores, que é Romero, o Maicon é para iniciar, mas também é criativo, é inteligente, Coronado e Bidon, eles ficaram devendo no jogo. Então, o Yuri participou também muito pouco. Tanto que acho que algumas das boas chances foi o Raniel que estava lá naquele lugar, que de repente teria que estar outro. Assim, eu acho que a ideia assim, do Raniel como um meia que dividisse função com o Coronado flutuando da esquerda para dentro, o Raniel como um meia pela direita, ficaria o Raniel meia direita, o Coronado meia esquerda, um centroavante, Angelera aberto de um lado, Romero do outro. Quando o Raniel ia receber essa bola entre volantes e defensores, entre as linhas do Novo Horizontino, aí de fato tinha muita dificuldade. Além disso, não foi tão comum no jogo o movimento do Coronado flutuando para dentro, né? Muitas vezes ele recebeu muito preso na esquerda. Eu achei o Corinthians o tempo todo o sistema ofensivo muito distante dos jogadores, mas muito estático, né? Estáticos, distantes. A coisa não fluía, né? Teve momentos em que talvez fosse o que o Dorival tem imaginado, que era reproduzir com o Raniel, que tem uma passada mais larga, um pouco. Era uma saúde absurda, né? Uma saúde, um movimento que o Martínez faz de ultrapassar pelo lado direito, sabe? Sim. Tentando que o Romero, eventualmente, ou o Romero, no momento rápido, curto, que o Coronado passou pela direita, espaçasse a marcação do Novo Horizontino para dar esse corredor para o Ranieri passar a acontecer uma ou duas vezes. Carrilho e Martínez fazem, né? Fazem muito, Ambos isso, fazem muito. Isso. Talvez ele tivesse tentado reproduzir isso ali, não ter o Ranieri preso, mas como o Corinthians ficava... tem menos mobilidade, menos qualidade para fazer isso também, e o time como um todo estava muito estático. Não funcionou. Lá nesse mas já tiveram jogos anteriores que mesmo jogando com Martínez e Carrillo, como eles naturalmente os adversários querem marcar esses dois, a escapada ela vinha do Raniel, ele vindo de trás sem a bola para ocupar o espaço. Só que quem pode fazer com maior qualidade realmente para fazer isso é o Carrillo. Só que o Carrillo agora só está ficando na beirada. E a consequência disso tudo... vai falar o Dorival. Vamos, a gente já continua o papo, porque o Dorival... Então é isso, galera. Visão aí do pessoal do Troca de Passe, né? Nosso campeão Alex ali, saudoso. Médio. Saiu antes do Mundial, mas beleza. É isso aí, o time foi mal. Principalmente o cara que foi mais mal pra mim é esse aí, ó. Dorival Júnior. Foi muito mal. Colocar Raniel pra atacar a linha de fundo, sendo que o cara nunca fez isso. Fazer o Félix Torres atacar também linha de fundo, não sabe nem cruzar. Não é culpa dos caras, é culpa desse aí, é desse aí que falou pros caras fazer. Os caras são jogadores, eles vão fazer. Mas é isso aí, galera. Fora o futebol médio jogado, Timão classificado para a oitava de final. Não sei agora quem que é o adversário, mas vamos que vamos. Vai, Corinthians. Falou, fiel.